Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como sempre, eu pergunto, Hélio, como está você? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? E você, como é que tá? Um abraço aí a todas e todos. Tudo bem. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, ele vai fazer aqui uma reflexão sobre 2022, né, com Bolsonaro, as eleições, a possibilidade real de uma tentativa de golpe, né, o aumento da miséria no país, né, a fome, o desemprego. Ele vai fazer um quadro geral disso, até porque este será o nosso último programa de 2021. Nós vamos falar isso no final, sobre isso. E hoje também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Hélio também vai fazer uma reflexão sobre isso. E vamos continuar em Cuba. Nós vamos encerrar o capítulo Cuba no baú do Hélio. O Hélio, essas movimentações aí de Bolsonaro, esse quadro, ele volta a acenar com declarações, né, não condizentes com a nossa democracia, e a possibilidade dele perder a eleição pode nos levar a um quadro complicado, né? É um quadro realmente complicado, Negrão. O Bolsonaro, você vê essas coisas, essa política dos Estados Unidos, né? O Biden convidou o Bolsonaro para aquela reunião da democracia, cúpula da democracia, tal, para ressaltar os valores democráticos. Você vê o conceito de democracia que se tem, né? Quer dizer, foi convidado o Bolsonaro, aquele Duterte das Filipinas, convidou o Andrzej Duda da Polônia, quer dizer, pessoas que nitidamente trabalham contra a democracia, e aqui nós estamos falando da democracia no padrão, vamos chamar assim, ocidental, É. no padrão liberal, nesse padrão do Trump. A democracia dominada pelo poder econômico, é dessa que nós estamos falando, mas que mantém instituições democráticas, mantém direitos democráticos, liberdades políticas e tal. Chamar Bolsonaro para isso, quando se sabe que o objetivo do Bolsonaro é claramente, explicitamente antidemocrático, né? Então, Negrão, o que eu vejo é o seguinte: o Bolsonaro ele se assustou com a candidatura do Moro e ele está retomando aquele palavreado, aquelas medidas, para manter os seus eleitores. Agora, aí a gente raciocina, tudo bem, manter os seus eleitores, só isso? Ele está querendo manter os eleitores para ganhar a eleição, para ir para o segundo turno, ganhar a eleição? Quer, mas não é só isso, Negrão. Aí é que está o problema, não é só isso. É manter sua base armada, sua base de sustentação, que, além de tudo, é armada. Sabe onde o Bolsonaro vai hoje, Negrão? E Ah, eu estou bom, falando hoje, pode ser qualquer dia. Hoje ele vai num quartel aí da aeronáutica, numa escola da aeronáutica, essas coisas aí, que eu não sei nem o nome para falar a verdade, para formatura de oficiais ou suboficiais. A maior agenda do Bolsonaro é frequentar escolas militares e quartéis. E quartéis de polícia militar, quartéis das 3 Forças Armadas. Por quê? Porque Bolsonaro, as pessoas parece que elas se desligam um pouco. Bolsonaro quer dar o golpe. Ele não tirou da cabeça que ele quer dar o golpe. E todos os democratas, de todos os matizes, têm que estar preparados para isso. Então, fica nessa conversa eleitoral, que é legítima, vai ter eleição ano que vem, apesar do Bolsonaro, vai ter eleição ano que vem, mas ele está preparando. E você vê a maneira como André Mendonça está se manifestando por aí. Ele ontem esteve lá com aquele bandido Silas Malafaia, que é pastor, bispo, sei lá o quê, de uma falsa igreja aí. Estava lá o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, estavam deputados. O Bolsonaro, no Palácio do Planalto, fez um discurso, mais uma vez criticando o Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, defendendo aquele bandido também, aquele deputado que foi preso, o Daniel Silveira, defendendo o Alan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos, todo corajoso antes, aí fugiu para os Estados Unidos. Então, Bolsonaro está tomando conta
da máquina de governo, ele está controlando a Polícia Federal, mais de 20 delegados exonerados de suas funções, está tomando conta do COAF, que é a fiscalização, o controle financeiro, né? Está tomando conta, já tomou da AGU, da CGU, da Procuradoria-Geral, e pior, dos tribunais. Né? O STJ hoje está entregue a bolsonaristas. Humberto Martins, presidente do STJ, é um quadro bolsonarista. Lá tem também aquele João Otávio de Noronha, quadro bolsonarista, fascistas. Apoia o fascista, é fascista, eu já disse isso aqui. Apoia fascista, é fascista. Não tem conversa. Né? Apoia nazista, é nazista. Não tem conversa. Então, ele está tomando conta dessas histórias. Tem o Supremo. Tá? O Supremo, como ele disse, já está com 20%. Na verdade, 18%, né? Porque são 11 ministros. Mas está com 20% do Supremo já. Sabe? Que pode fazer muita coisa. Muito processo vai cair para esses dois bolsonaristas que estão lá, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. E o Cássio Nunes Marques já está dando demonstrações, desde que entrou, que está ali para defender Bolsonaro, é o líder do governo Bolsonaro no Supremo, agora ele vai ter que dividir isso com o André Mendonça. Estão ali para segurar processo, para pedir vista, para emperrar votações, para decidir monocraticamente contra o bom senso, a justiça, a democracia, tudo isso. Então, o Estado está sendo tomado pelos bolsonaristas. Ah, bom, mas aí o Lula vai ganhar a eleição, o outro ganha a eleição e desmonta tudo isso. Não é fácil, não, Negrão. Não é fácil. Muitos desses têm mandato, como André Mendonça. André Mendonça vai ficar lá quase 30 anos. Cássio Nunes Marques vai ficar lá quase 30 anos no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal está toda infiltrada nas cúpulas pelos bolsonaristas fascistas, comandada pelo fascismo, a Polícia Federal hoje. Não estou dizendo que todos os delegados atendam a esse comando, tanto é que não atendem que 20 já foram exonerados. Né? Mas então nós estamos vendo essa progressão. E aí eu pergunto, Negrão, se Bolsonaro vai perder a eleição, ele vai ficar quieto? Ele vai aceitar passivamente? Não, ele está armando. Nós temos visto aí as estatísticas sobre o aumento exponencial de pessoas armadas no país e dos fictícios, fajutos, clubes de caça e tiro. Outro dia, Negrão, apreenderam armas aqui com o irmão do governador Ibanez Rocha. O governador não tem nada com isso, o cara só é irmão dele. Mas o cara é de um desses clubes de caça, tiro, cheio de arma em casa. Aí o cara fez bobagem, deu um tiro sem querer, acertou no prédio ao lado. Coisas que acontecem quando você entrega armas a pessoas que não deveriam estar armadas, como esse irmão do Ibanez. Eu sou de um clube de caça, ou clube de tiro, uma dessas ficções que eles inventaram aí para justificar legalmente a posse de arma. Isso é milícia, são milicianos. São milicianos a serviço do fascista Bolsonaro. E eles vão reagir. Então, eu acho, né, que quando a gente olha para 22, a gente tem que enxergar isso, não é só enxergar a eleição como a gente está vendo, inclusive, na mídia. Simone Tebet se lançou, o Moro se encontrou com Dória, o Alckmin vai ser vice do Lula. Tudo bem, isso é importante, mas tem que estar atento à movimentação do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Eles não vão aceitar passivamente o resultado da eleição. Ele parou de falar nas fraudes das urnas eletrônicas, porque ele viu que até um deputado, o Francisquini, lá do Paraná, né, foi cassado por causa disso, teve um mandato cassado por causa disso. Ele parou de falar, mas ele volta com maior facilidade. Eu chamei a atenção aqui para uma coisa que foi pouco noticiada. O Ministério da Defesa se recusou a participar do controle das urnas eletrônicas. Foi convidado pelo TSE, pelo presidente do TSE, o Barroso, e se negou a participar. Isso é um sinal, para mim é um sinal. Por que o Ministério da Defesa não está querendo assinar embaixo da lisura das urnas eletrônicas? Qual o motivo que o Braga Neto, que é bolsonarista também, a serviço do fascista, está fazendo? Então, Negrão, você tem aí uma movimentação que é muito perigosa para 22. Não dá para a gente ficar só raciocinando em termos de eleição, em termos da crise econômica, que é gravíssima e que vai se piorar. A inflação, você viu que a taxa de juros já foi lá no alto. Os rentistas, aqueles que vivem do dinheiro aplicado, estão felizes da vida.
A elite está feliz da vida. Os que têm dinheiro em offshore, como o Guedes e o presidente do Banco Central, estão felizes da vida. O dólar subindo para eles é ótimo, é maravilhoso, né? Agora, e o povo? O povo está aí passando fome, está na miséria, cada dia a situação pior, todo dia a gente vê falar disso. Vem um Auxílio Brasil que começa com 400 e vai deteriorando a cada dia por causa da inflação. Com a inflação nesse nível, esses 400 não compram o que 400 compraria um mês atrás. Então, esse quadro é muito grave, é um quadro socialmente grave, de convulsão social, de possibilidade de convulsão social. E o Bolsonaro sabe muito bem se aproveitar desses momentos. Ele já demonstrou isso ao CG. É isso que eu ia questionar você. Ele parece apostar, né, nesse quadro de deterioração e para que ele possa levar essa convulsão social até para justificar essa possibilidade de golpe, né? Porque ele pode, inclusive, dar esse golpe antes das eleições, né? Se perceber. Mas essas movimentações ali, você já analisou muito isso aqui. O Bolsonaro tem hoje, entre a Polícia Militar, que é um contingente, me parece, superior ao contingente das Forças Armadas, ele tem praticamente todo mundo fechado com ele. Aí vem Polícia Rodoviária, as polícias rodoviárias, né, também, e outros contingentes armados oficialmente, fora essas milícias, aí, como você mencionou, dos clubes de caça, do clube de tiro, e dos latifundiários também, que estão aí, e a milícia do crime organizado. Ou seja, ele tem condições de fazer esse confronto, e essa possibilidade é real. Essa possibilidade de criar o caos e antecipar, você acha que também pode ocorrer? Pode sim, Negrão, pode sim, porque nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós estamos vendo é que a situação social se deteriora a cada dia. Há mais gente na miséria, mais gente passando fome, situações desesperadoras. Aqui em Brasília, e eu imagino que outras cidades também, não tem um sinal de trânsito em que você pare que não tenha várias pessoas pedindo, ou vendendo balinha, ou pedindo dinheiro, com cartazes. Eu estou desempregado, eu tenho filho. Ontem eu passei por um homem com uma criança no colo, um rapaz assim com a criança no colo e segurando um cartaz na outra mão. Então, essa situação, Negrão, o Brasil não é muito disso. Se fosse na Argentina, no Chile, no Uruguai, já estava manifestações de rua monumentais, enormes, batendo bumbo. Aqui no Brasil, o pessoal parece que é mais difícil essa mobilização, o pessoal mais cordato com esses abusos, com esses absurdos que os poderosos cometem. Mas é possível, sim, é possível que haja uma convulsão social, até incentivada pelo próprio Bolsonaro. Você vê que o Bolsonaro se lixa, ele não está nem aí. O auxílio, ele está fazendo auxílio pressionado, porque ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa, porque não teria como não fazer, né? Mas ele está nem aí, ele não está nem aí. Então, é possível, sim, eu acho que tem que estar atento. Como você falou, ele conta com um grande contingente de integrantes das Forças Armadas, ele conta com o ministro da Defesa, o Braga Neto, ele conta com o aparato de segurança. Houve uma tentativa há poucos dias absurda de criar uma polícia política vinculada diretamente ao presidente, com poderes totais, inclusive de não poder ser responsabilizada por assassinatos. Não, um projeto absurdo daquele major Vitor Hugo, que é um bolsonarista tendências fascistoides também. Esse projeto, felizmente, a Câmara não aprovou a urgência para ele ser votado. Criaria uma polícia política no país, uma polícia política ao estilo nazista mesmo, uma Gestapo, com plenos direitos, excludente de ilicitude, como gosta o Moro, né? O cara está tomado de muita emoção, ele mata o outro, tudo bem, igual é em Israel. Israel, as forças militares assassinam palestinos a sangue frio no meio da rua e são elogiadas, recebe boletim de elogio. É isso que ele quer aqui, né? Então, eu acho que é uma situação muito grave, sim, né? Exatamente. E nós estamos hoje no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a gente vê que o desrespeito aos direitos humanos no nosso país
ele avança em todos os sentidos, né? Tanto no sentido das políticas públicas, como você já mencionou, né? A fome que está aí, né? A miséria, esse caso sendo agravado a cada dia, e também esse aparato militar aí que não respeita ninguém, né? No melhor estilo aí de Israel contra a Palestina. Queria que você comentasse, Hélio, sobre esse importante dia, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Negrão, é um dia importantíssimo. Direitos humanos são fundamentais para todos nós. Agora, infelizmente, o que nós vemos, e não é só no Brasil, primeiro, a própria conceituação dos direitos humanos, a gente fica muito acostumado, Negrão, até por influência desses posicionamentos fascistoides de direita, de que defender direito humano é defender bandido. Né? Eles criam essa coisa, direito humano é defender bandido, tal. Não, direitos humanos é principalmente o direito à vida e o direito à dignidade que a pessoa tem. Essa é a base dos direitos humanos. Você tem o direito de viver, e para viver você precisa se alimentar, você precisa ter saúde, você precisa ter moradia, você precisa ter educação. Isso são direitos humanos também, não é só a questão de prisão, tortura. Não, isso também é direito humano. Em que países esses direitos humanos são plenamente respeitados? Né? O direito à vida, o direito a uma vida digna. Não estou falando de vida de milionário, não, uma vida digna, ter o essencial para sustentar. No Brasil, quantos milhões? Mais de 20 milhões não tem esse básico, esse essencial. Por outro lado, você tem o direito, né? Você tem direito a se expressar, direito a se manifestar. Isso também é direito humano, em que vários países também não respeitam. E não vem falar que esse direito só não é respeitado em Cuba, na Venezuela. Não, esse direito não é respeitado em vários países do mundo, inclusive aqui do lado, da Colômbia, no Chile, né? Onde as pessoas são reprimidas. Né? A tortura, Negro, tortura continua existindo no Brasil. A gente fala muito da tortura nos presos políticos nos anos de ditadura. Né? Que você, quando era preso, você já sabia que a tortura era quase inevitável. Tanto a tortura física, violenta, científica, que não era espancamento apenas, era tortura científica, era choque no ânus, choque no pênis, choque na vagina, era afogamento, pau de arara, telefone. Né? E isso existe ainda hoje, Negrão, nas delegacias de polícia pelo Brasil. Principalmente, quanto mais longe dos grandes centros, mais existe. Nas periferias. Esse direito humano é desrespeitado. Quando a gente fala que o preso tem que ser tratado com dignidade, Negrão, é um entendimento universal. A prisão já é a punição. Você não tem que ter uma punição adicional, que é deixar o preso aglomerado, sem poder dormir, sendo espancado na prisão, como acontece aqui na Papuda, e está provado isso. Aqui na Papuda, Negrão, Distrito Federal, os agentes penitenciários periodicamente espancam presos, colocam os presos todos nus no pátio, por causa de alguém reclama alguma coisa, eles pegam os presos, colocam no pátio. Isso é violar também, é violar direitos humanos. Então, nós estamos comemorando um dia, Negrão, em que os direitos humanos, a gente pode dizer, são praticamente desrespeitados amplamente em inúmeros países do mundo. Exatamente. Muito bom. Hélio, vamos para o baú do Hélio, vamos voltar a Cuba. O Hélio finaliza suas memórias das suas visitas a Cuba, seus estudos sobre Cuba. Nós paramos onde mesmo, Hélio? Não, nós paramos eu contando para você como é a eleição para deputado nacional da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é a instância maior de poder em Cuba. É dali que saem os ministros, sai o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é como se fosse assim uma representação da Assembleia Nacional. O Conselho de Estado é como se fosse o poder da Assembleia, um grupo mais reduzido. A Assembleia Nacional tem 604 ou 605 deputados, o Conselho de Estado eu acho que tem 31.
é como se fosse um comando, né, ali do processo. Entre as reuniões da Assembleia Nacional, o Conselho de Estado tem poderes de Assembleia. Aí dali sai o juízo dos tribunais, é a Assembleia Nacional que nomeia os juízes dos tribunais federais não, que lá não é federação, do Superior Tribunal de Justiça. Dali sai o procurador, dali sai toda essa estrutura de Estado, sai da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é praticamente é um poder único, que se divide em 3 ramos, executivo, legislativo e judiciário. E eu estava contando para você como são os eleitos deputados. É uma eleição que se critica, porque, diferentemente das eleições municipais, o que se critica nessa eleição é que você monta uma chapa com o mesmo número de candidatos, com um número de candidatos igual ao número de cadeiras em disputa. Ou seja, você não tem uma disputa para 10 candidatos para 5 vagas. Não, você tem 5 candidatos para 5 vagas, com o direito que você tem de não votar neles, ou não votar em algum deles. Então, eu estava contando, Negrão, que geralmente o status quo, o poder, defende que você vote em todos os candidatos, mas a oposição defende ou voto nulo, ou voto em branco, ou que você é o nulo ou em branco, ou não compareça, ou não compareça à eleição. Então, Negrão, geralmente, o comparecimento em eleições em Cuba é muito alto. Não é obrigatório o voto, maiores de 16 anos votam, e o comparecimento, geralmente, varia de província para província, mas está na faixa lá de mais de 90%. Todo mundo vai votar, é um momento importante de votação. E há uma coisa que aqui muitas vezes não entendem, as pessoas ficam achando que tem um miliciano armado obrigando as pessoas a sair de casa e votar. Essa é a imagem que muita gente faz aqui no Brasil. Eles não entendem que há um processo de coesão social. Coesão social que é o seguinte, o morador que não vai votar, ele é mal visto pelos vizinhos. É um processo normal que existe em toda a sociedade. É mais ou menos como você está numa comunidade católica e alguém começa a praticar o candomblé. Ele vai ser mal visto pelos vizinhos, uma comunidade, não é assim que acontece, esse tipo de preconceito. Então, existe lá também. O cara que não vai votar, alguém chega e fala, você não vai votar, não? A eleição está lá. Não, eu não quero votar. Tá? Pô, você é um contra-revolucionário, você está contra a gente. Tá? E o cara, muita gente se sente pressionada a ir votar. Mas no momento em que ele vai votar, ele vai para uma cabine fechada, e uma eleição com urna e voto secreto, em que ele pode anular o voto dele. Então, Negrão, o que eu estava contando é o seguinte, quando você apura o voto, você pode, com muita tranquilidade, com pequena margem de erro, dizer o seguinte, quem votou o chamado voto fechado, voto único, está a favor do regime, está a favor do governo. Quem não foi votar não quer dizer que necessariamente seja contra o governo. Porque o cara pode estar doente, o cara pode estar com problema, pode estar viajando, estar fora de sua área eleitoral para votar, tem várias razões. Mas vamos supor, o cara não foi votar. O cara que votou nulo, certamente ele é contra o regime, contra o governo, é uma oposição forte. Vamos dizer assim, uma oposição radical ao regime e ao governo. O cara que vota branco, não necessariamente, mas você pode computar ele também nessa turma para facilitar a conta. Você não tem como avaliar. Eu votei branco porque eu não gosto desses caras, ou eu votei branco porque eu sou contra o regime e não quero legitimar com o meu voto esses 5 candidatos, 6 candidatos e tal. Quando você soma, Negrão, os votos, a ausência, o voto branco, o voto nulo, mesmo levando em consideração que nem todos obrigatoriamente são um voto de oposição cerrada ao governo, você estima o nível da oposição radical ao regime ao governo, que fica ali em torno dos 15%. Fica ali em torno dos 15%. A própria votação da Constituição mostrou isso. Quando se votou a Constituição de Cuba, veja só, tem os números aqui, 86,8% aprovaram a Constituição. 86,8%. 9% foram contra.
Esses 9, você pode dizer, esses 9 são radicalmente contra. Mas você teve também mais 4,1% de brancos e nulos. Vamos supor que todos eram contra. Você tem 13% aí radicalmente contra o regime e o governo. Mas você pode somar mais, porque tem os que não foram votar, tem as abstenções. Foi uma presença muito grande. Foi mais de 90%, mas você pode colocar. Então, você tem 15%, no máximo 20% da população cubana, seriam os bolsonaristas daqui, 15% a 20%, é mais ou menos o que tem Bolsonaro, são contra o regime, contra o governo, faz oposição cerrada. Essa é a melhor pesquisa que você pode fazer em Cuba, porque o voto é secreto, não tem como fraudar. Eu estou dizendo isso porque eu já fui lá, assisti, vi. Então, Negrão, há outros problemas de democracia, como eu falei, eu estudei o sistema político e eleitoral. Tem problemas, claro que tem problemas. Agora, para a gente simplificar o nosso horário aqui, Negrão, o que eu diria é o seguinte: tem problemas? Tem. Precisa melhorar muita coisa? Precisa, em termos de liberdades, em termos de expressão e tal. Agora, Negrão, Cuba é um país agredido por uma potência mundial que está situada a 140 quilômetros. Desde a Revolução, a vitória da Revolução em 59, Cuba tem sido, já sofreu uma invasão, que é a da Baía dos Porcos, que foi derrotada. Cuba tem sido agredida de todos os jeitos. Cuba já foi vítima de atentados terroristas dentro de Cuba, que vieram a partir dos Estados Unidos, grupos dos Estados Unidos. Guerra bacteriológica, atacando plantações, provocando doença, inclusive uma doença de olho, que houve lá em Cuba durante uma época, tudo guerra bacteriológica. Tentativas de atentado contra não só Fidel Castro, como outros dirigentes de Cuba. Um deles foi mais recente, no Panamá, quando ele foi para uma cúpula. Atentados, sabotagem de produção, transmissões radiofônicas e televisivas para Cuba a partir de territórios americanos ou de ilhas próximas, dizendo para a população se rebelar, se revoltar, queimar plantações de cana, sabotar a indústria, sabotar as máquinas. Assim, coisas que nenhum país do mundo admite. Aí, quando você tem um governo americano nitidamente financiando grupos oposicionistas dentro de Cuba, financiando mesmo, dando dinheiro, animando o pessoal. Então, quando você tem uma situação dessa, você não pode raciocinar com a normalidade. Também não dá para tratar com naturalidade. Qual país do mundo dá plena liberdade de ação a cidadãos seus que trabalham para uma potência estrangeira que quer derrubar o seu governo e o seu regime? Nenhum país do mundo permite isso. Os Estados Unidos, quando foram atacados no 11 de setembro, fecharam tudo lá dentro, aumentou a segurança, perseguiram pessoas, prenderam um monte de gente, 800 pessoas em Guantánamo, muitas delas sem acusação nenhuma, agiram no mundo inteiro. E a democracia aí, como é que fica? Aí pode. Cuba é agredida, então não dá para raciocinar com a naturalidade que você faria como se fosse no Brasil. O Brasil não é agredido por nenhuma potência estrangeira, não é atacado. O Bolsonaro não sofreu atentado de nenhum promovido por CIA ou por agências estrangeiras. Então, Negrão, a gente tem que considerar isso. Eu digo sempre o seguinte: fora o bloqueio econômico, que eu acho que eu até esqueci de falar do bloqueio econômico, que impede o desenvolvimento de Cuba, atrapalha o desenvolvimento de Cuba, como nós já falamos aqui, acho que no outro programa. Então, um país de 11 milhões de habitantes sofrendo esse assédio total de uma potência mundial, a potência econômica, militar do mundo, ele vai dar mole para cubanos que trabalham para essa potência? Não vai, né, Negrão? Então, você pode cobrar uma democracia maior em Cuba, e eu estou falando que há vários elementos democráticos em Cuba, principalmente de participação popular, mas você pode cobrar mais democracia em Cuba quando não houver hostilidade dos Estados Unidos contra Cuba. Acaba com o bloqueio, termina o bloqueio. Por que os Estados Unidos não acabam com o bloqueio? Né? Ele diz assim, quando acabar o bloqueio, Cuba vai... Então, acaba com o bloqueio.
Acaba com o bloqueio, para com as agressões, para de financiar a oposição, porque enquanto os Estados Unidos estiverem financiando grupos de oposições, fica muito difícil, Negrão, você diferenciar o adversário do inimigo. Exatamente. Porque quem aqui dentro do Brasil for financiado por uma potência, vamos supor a China, Negrão, se a China, para falar do governo Bolsonaro, se a China aqui no Brasil começar a financiar com recursos, dinheiro, grupos oposicionistas ao Bolsonaro, começar a agredir o país, começar a pregar a derrubada do governo brasileiro pela força, pelo golpe, sabotar a indústria, queimar a soja, lá é cana, aqui é soja, queimar a soja, o governo vai, pode ser o governo de quem for, estou falando Bolsonaro, podia ser qualquer um, o governo vai ficar calado, observando e dizendo para os brasileiros que estão a serviço da China, olha, podem continuar a sua ação, é legítima. Ah, Negrão, então vamos ser razoáveis, é isso que esses analistas liberais, que só enxergam ali a superfície da água, não conseguem afundar 1 centímetro abaixo da superfície do que eles leram nos livros que eles ouviram lá nos Estados Unidos, leram nos livros americanos, não conseguem entender. Não conseguem entender, um por ideologia, outros por ignorância mesmo. Exatamente. E já que falamos em direitos humanos, né, os verdadeiros direitos humanos, que é a garantia saúde, Cuba garante saúde universal para todos os seus cidadãos, garante educação universal para todos os cidadãos, garante, apesar de todas as dificuldades, e sobretudo com esse bloqueio, garante a alimentação para todos os cidadãos. Não tem uma criança em Cuba na rua, não tem um cidadão cubano pedindo esmola nos semáforos de Cuba, da ilha. Não é isso, Hélio? E Cuba é atacada, muitas vezes, coisas que não aconteceram, Negrão. Por exemplo, tortura em Cuba. Não há uma comprovação de tortura em Cuba. Você pode falar o seguinte, tortura sim, eu fui preso, fiquei 5 horas isolado. Isso aí pode ser considerado uma tortura, mas tortura física, não há um caso comprovado, Negrão. Às vezes pode haver excesso, um policial desses mais iracundo que agride um preso, tal. Mas tortura física, nunca houve. E um caso que foi famoso, Negrão, vou terminar aqui, até porque eu também tenho meu horário, um caso que foi famoso é de um chamado Valadares, que ele acusava, o mundo inteiro acusou de tortura, e ele dizia que estava paralítico, ficou paralítico na prisão. Só que Cuba colocou câmeras e via o Valadares fazendo exercício. Ele simulava que ele estava inválido. Ele simulou que ele estava inválido. Aí foi feito um acordo para soltá-lo. Ele soltou, foi para a Espanha. Chegou andando na Espanha. Desceu do avião andando. Os espanhóis achando que eu receber um inválido. Não teve tortura nenhuma contra o Valadares. Era um engodo. Ele simulou que ele estava inválido. Esse é um caso famoso que existe, entendeu, Negro? Mas há vários outros, e é isso que você está falando. Há violações de direitos humanos, Negrão, vamos ser sinceros, há no mundo inteiro. Qual país que não tem violação dos direitos humanos? É uma questão muito grave, por isso que a cada dia mais importante a gente comemorar e reforçar isso nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos. Muito bom. E assim nós encerramos mais um bate-papo com o Hélio Dolly, o último bate-papo do ano, como eu mencionei no início, porque o Hélio já está com suas férias programadas, eu também tenho que fazer algumas viagens e a gente vai voltar em 2022, em janeiro de 2022. É isso, Hélio? É isso mesmo, Negrão. Infelizmente, vamos dar uma pausa, né? Que é gostoso esse bate-papo aqui, eu sempre acho muito gostoso. Mas vamos dar uma pausa agora. Precisamos, merecemos. E lembrando que o nosso bate-papo com a Hélio é retransmitido pela TV 247. Se você tiver nos assistido pela TV 247, faça aí todos os procedimentos para impulsionar o canal e nos ajude aqui na TV 61 também. Faça sua assinatura, sininho, joia, compartilha para impulsionar aqui nosso programa. E até o ano que vem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo. Bom Natal e um 22 melhor do que esse, né, Negrão? Vamos ver se a gente consegue sair dessa confusão em 22. Exatamente. 22 de muita luta e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.